A gente segue falando da situação tensa na Venezuela, um mês após as eleições, agora com o nosso analista sênior, Américo Martins, que está de volta aqui ao Novo Dia, para a gente entender, né, Américo, uma situação ainda bastante longe de ter uma resolução final, atas, de certa forma, não foram apresentadas, oposição dizendo que venceu, já Nicolás Maduro comemorando, indo às ruas hoje, os seus apoiadores. O que a gente pode entender desse cenário ainda muito distante de uma resolução final? Bom dia mais uma vez. Olá de novo, Renan. Pois é, muito distante de uma situação de normalidade na política venezuelana. E hoje nós temos uma receita para um verdadeiro desastre, porque é um mês das eleições, essas eleições que continuam sendo muito controversas. As autoridades eleitorais da Venezuela não apresentaram e não vão apresentar essas atas das urnas, isso até por uma determinação do Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela, um órgão que é completamente controlado pelo regime do Maduro e que determinou basicamente o sigilo dessas atas. Pior ainda, o líder da oposição, o candidato da oposição, na verdade, Edmundo González, vai acabar sendo processado, já está respondendo ali, já está sendo intimado a comparecer aos tribunais para explicar por que as atas que a oposição teve acesso foram divulgadas. Segundo aí as autoridades judiciais lá da Venezuela, que não são independentes, muito importante a gente sempre lembrar isso, era uma obrigação do CNE, o Conselho Nacional Eleitoral, fazer a distribuição dessas atas e não da oposição. Então nós estamos numa situação em que a lei determina que é preciso dar publicidade a essas atas, a oposição dá publicidade às atas que conseguiu e eles vão ser julgados por conta disso, enquanto as autoridades que deveriam fazer a publicidade dessas atas se recusam a fazer isso, dizem que o Maduro venceu, apesar de todas as evidências em contrário, todas as fortíssimas evidências de fraude. Por que eu falo que temos uma receita para o desastre hoje, um mês depois dessas eleições completamente fraudadas pelo regime do Maduro? Porque hoje, para marcar essa data, primeiro mês, tanto a oposição como a situação, como o regime do Maduro, convocaram os seus aliados, convocaram os seus eleitores, os seus admiradores a irem às ruas para protestar. Um para protestar contra a fraude, as evidências de fraude que aconteceram, e outros para protestar contra a oposição. Então, Renan, a gente já viu, desde essa eleição, que aconteceu há um mês, pelo menos 27 pessoas morrendo em outros protestos e cerca de 2.000 pessoas que foram presas. Isso segundo números do próprio regime do Maduro. Então, hoje, com os dois lados nas ruas, com os dois lados insatisfeitos, com a oposição mais uma vez apresentando muitas evidências de fraude, nós temos, infelizmente, uma receita de desastre, porque nós podemos encontrar ali muitas escaramuças entre os dois lados, muita repressão do regime contra a oposição, e isso basicamente pode gerar muita violência, infelizmente, que é o pior cenário possível. Além da democracia estar sendo desrespeitada, da autocracia do Maduro estar, na visão da oposição e pelas fortes evidências, fraudando a eleição, a gente ainda tem um cenário de que a violência pode aumentar no país. Pois é, Américo Martins trazendo e tocando um ponto muito sensível com relação a essas manifestações que foram convocadas tanto pela oposição quanto pelo governo de Nicolás Maduro. E claro, a gente conta muito, viu, Américo, com a sua presença aqui nos nossos telejornais, não somente no Novo Dia, nos atualizando. Muito obrigado.